Meu irmão, abre aí comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Estou vendo, irmão. Não falou. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o verso 8. Acho que tem que baixar um pouquinho o meu retorno. Está dando uma pitada aqui. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aqui, irmão. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de virmos à Tua casa, que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus, que toda preocupação, cansaço, Pai, irritação, tudo isso, Pai, fique do lado de fora e nos dê condições, Senhor, de Te adorar, Senhor, de contemplar, Senhor, a Tua santidade e assim, Pai, moldarmos a nossa vida, Senhor. Nós pedimos assim e assim Te agradecemos. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Estava pensando em sugerir de fazer uma manta, né? Uma manta com o logotipo da igreja. Aí todos os irmãozinhos, né, quando tiver com frio, se enrola na mantinha, né? Vou declarar aberta a votação. Quem apoia aí a manta? 1, 2, 3. Eu estou com frio, irmão. Pelo amor de Deus. Acho que depois que eu vim do interior, eu fiquei friorento. Mas amém. Meus irmãos, aqui o texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, não é? Fala sobre o comissionamento da igreja, fala sobre a missão que a igreja tem de sair e seguir. Não precisa desligar, não. Não, agora desligou, né? Então tá bom. Só porque não quer a manta, né? Mas fala do comissionamento, então, irmãos, que a igreja tem e a obra que ela tem para seguir adiante. Nenhum de nós foi chamado para que nós ficássemos sentados, não é? Tranquilos e observando, não é? O Senhor trabalhando, mas todos nós fomos chamados. Assim como o Senhor Jesus fala, essas são palavras do Senhor Jesus aos apóstolos, mas receberão poder. Para fazer a obra de Deus tem que ter poder, e poder do Espírito Santo. Quando então descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E serão minhas testemunhas. A palavra testemunha, certamente você deve pensar em algumas coisas, não é? A primeira delas talvez seja que você vá a uma delegacia de polícia prestar testemunho, né? Você vai contar a sua versão da história. Outros pensam na testemunha como aquele que viu uma cena do crime, alguma coisa assim, não é? A palavra que está aí como testemunha, meu irmão, é a palavra mártir. É sofrer por Cristo. E sereis minhas testemunhas. E sofrerão em meu nome, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Esse é o chamado que nós recebemos do Senhor Jesus. Não somente nós, mas os discípulos, que depois se tornaram então apóstolos, ou seja, enviados, não é? É isso que significa a palavra apóstolo, não é uma unção especial para um ou para outro, mas é o envio que Deus ordena agora, não é? Para que a sua igreja avance. E avance fazendo o quê? Pregando o quê? O que vem à cabeça, pregando qualquer coisa? O apóstolo Paulo nos ajuda a entender. E eu queria que você fosse comigo agora, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Achou, meu irmão? Os irmãos estão rapidinho agora. Não é pelo celular não, né?
capítulo 15 da primeira de Paulo aos Coríntios. Olha só o que é que Paulo ensina, qual é a pregação da igreja, no verso de número 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as testemunhas. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação que a igreja deve levar ao mundo e a todas as pessoas. Todo o restante que a igreja, porventura, se enverede a pregar é souvenir, são coisas que ajudam a vida do crente. Mas a principal pregação, o que deve ser pregado, para que todos, sem sombra de dúvidas, tenham em vista, em mente, no coração, enraizados, é o que está aí no verso 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso foi profetizado ao longo de séculos, até que viesse o Senhor Jesus. Segundo as Escrituras, para nós, Escrituras, quando falamos Escrituras, lembramos da Bíblia. Para Paulo, ele está falando do Antigo Testamento e dos profetas, do texto veterotestamentário, como se chama. E no verso 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo segundo o que Deus já havia dito que assim seria. Portanto, qual é a pregação da igreja que o Senhor Jesus, ali no verso 8 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nos ordena a seguir e a pregar? Cristo sendo crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto ao terceiro dia, porque com a sua morte na cruz, ele paga pelos nossos pecados. Com a ressurreição, ele nos justifica para uma nova vida em nome de Jesus. Você entende, irmão, a pregação da igreja? E assim foi. Este é o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, não é? Mas é o início da atividade daquilo que é chamado igreja e igreja primitiva. Esses irmãos seguiram. Se você continuasse lendo o texto aí de Atos dos Apóstolos, você encontrar até ali o capítulo 7 aproximadamente, os irmãos todos muito bem instalados ali em Jerusalém. Toda a igreja se desenvolvendo, apesar de todos os problemas que se tinham e determinadas perseguições, mas o evangelho sendo pregado, os apóstolos levando o evangelho ali em Jerusalém, e as pessoas sendo convertidas. Pedro faz uma pregação e 3.000 homens ali são convertidos no momento do Pentecostes, que é a sequência desse texto que nós estamos lendo, E a partir disso, lá no capítulo 9, a partir do capítulo 9, nós vemos que Pedro já não está mais na Judéia, mas ele está seguindo. E ele está em regiões já agora um pouco mais afastadas. E no capítulo 10 nós vemos a conversão de Cornélio, Cornélio sendo ele agora gentio. E a partir disso, dos capítulos seguintes, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo. E a conversão do apóstolo Paulo não acontece em Jerusalém, mas acontece a caminho de Damasco, ou seja, ele estava já em terras gentílicas. É a expansão do evangelho acontecendo, meus irmãos. E a partir disso, nós vemos em diante o restante do capítulo, que agora tira o foco da ação de Pedro e se volta, Lucas agora se volta a explicar as viagens missionárias e os trabalhos que Paulo faz. E começam as viagens do apóstolo Paulo, seguindo por todas as cidades. Entre as principais que se tinham naquela época, é como se olhássemos para o Brasil hoje. As principais cidades que nós temos no nosso país, entre elas, se não a principal, vem a cidade de São Paulo. Se olhássemos para o mapa daquela época, essas principais aglomerações de pessoas, Paulo já tinha ido. E no capítulo 28, onde se encerra o livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo já está em Roma, e de Roma, provavelmente, ele está para seguir para sua viagem até a Espanha, que eram dos limites, daquilo que era o mundo naquela época, já estava meio que nas fronteiras, do mundo conhecido, que se tinha naquela época. E ele já estava se preparando para ir para a Espanha. Portanto, praticamente toda a região sendo agora compreendida pelo Evangelho. E a sequência de tudo isso, meus irmãos, nós vemos que a igreja vai se desenvolvendo, nós vemos pessoas sendo chegadas a Cristo, e
num determinado momento da história, por volta aí da década de 70, acontece uma grande bagunça. O Nero, que já tinha se tornado imperador, resolve botar fogo na cidade e joga a culpa nos cristãos para não levar, a culpa de tudo isso. E começa uma perseguição, se instala uma perseguição, e que faz com que as pessoas que estivessem em Jerusalém, os cristãos agora, judeus, convertidos ao cristianismo, fossem espalhados mundo afora. Onde você tem parente? Eu tenho lá em Pompeia, lá em Elias Fausto. E sai voando, sai todo mundo correndo, porque agora começou uma grande perseguição. A igreja ela não podia, meus irmãos, se reunir como nós nos reunimos. Mas a igreja se reunia nas catacumbas. Eu ouvia um pastor falando sobre Roma, uma das visitas que ele fez a Roma, E um dia, se você tiver a oportunidade de ir a Roma, além de comer pizza, de verdade, em vez de ver também só aquela torre torta lá, como é que chama aquela torre? A torre de pizza, Em vez de olhar só aquela torre torta, vá conhecer as catacumbas de Roma. Está nos meus planos aí, Antes do Senhor me levar para a sua glória, eu pus lá, Senhor, eu quero conhecer as catacumbas de Roma. Porque eram lá os lugares onde os cristãos se escondiam. Moravam ali, as pessoas que iam morrendo eram sepultadas ali, nas catacumbas, se reuniam ali, e esse pastor dizia que se você for caminhar por ali, sem guia, é capaz de você se perder. Era um labirinto, uma coisa escura, terrível, É até perigosa se você for sem guia. Mas ali, então, a igreja se reunia, as pessoas com medo, de serem afrontadas, e jamais alguém que teve o conhecimento do verdadeiro amor do Senhor se voltaria contra, negaria Cristo e voltaria para uma vida como se tinha antes, Por isso se escondiam e fugiam. Mas a perseguição ela foi muito grande. Até que vem um outro maluco, um tal de Vespasiano. Esse cara faz a inauguração de um lugar chamado... Esqueci o nome do lugar. O Coliseu. Daquele lugar chamado Coliseu, entendeu? Você já viu o Coliseu? Já foi ao Coliseu? Então anota aí na sua listinha, antes de você ser levado para a glória, conhecer as catacumbas e o Coliseu. E quando ele inaugurou o Coliseu, irmão, foram 100 dias de festas para a inauguração. E nos 100 dias de festas, 100 dias. Quantos meses dá isso, irmão? Um mês tem quantos dias? Opa, alguém fez a matemática rápida aí. 3 meses e meio de comemoração pela inauguração do Coliseu. Sabe qual que era a festa de comemoração? Matar cristão. Essas pessoas se escondiam, porque se fossem pegas, elas eram enroladas em peles de animais e soltas lá no meio do Coliseu, ao público lá todo animado, mata! E as feras iam lá e cachorro, leão e toda aquela sorte de atrocidade, durante 100 dias. E as coisas foram avançando, e você pensa, a igreja recuou, a igreja foi minguando. Ao contrário, já diziam dos pais da igreja, que o sangue destes mártires foram as sementes do evangelho. E isso se multiplicou largamente, assustadoramente. Até que finalmente, por volta do século IV, início do século IV, o Constantino, que era então o imperador da época, disse ter visto, ter tido um sonho, e no seu sonho havia uma cruz, era um sinal. E ele foi para uma guerra. E se ele honrasse aquele sinal, colocando aquele sinal agora como algo prioritário no seu reino, ele ganharia aquela guerra. E ele vence a guerra. O que ele faz? Estabelece então agora o cristianismo como religião oficial do Império Romano, Da igreja, A igreja naquela época, tadinha, era bem surrada. E isso acontece, meus irmãos, então lá no 4º século, por volta aí do ano 300 e alguma coisa, bem no comecinho, e alguém olha e fala, uau, glória a Deus, porque agora a igreja deixou de ser perseguida, porque é a religião oficial, e se tornou agora, o principal entre as religiões. O Império Romano era conhecido pelo seu panteão, muitos deuses, aquela maluquice, mas agora o cristianismo foi estabelecido como o principal. Meus irmãos, tem coisa boa nisso. Parou de matar cristão. Agora, cristão não era mais
o alvo da perseguição. Parou de se matar cristão. Então é uma coisa boa. A igreja tinha que se esconder, a igreja tinha que se enfiar, não é, em túneis, porque não tinha lugares para que pudessem cultuar. Não tinham templos, mas agora, por serem oficiais, não é, a religião oficial, o império dava templos para que eles se reunissem. Olha que coisa boa. Não é bom isso? Mas tem o lado ruim da história também. Não tem só o lado bom. O lado ruim da história é o que nós vivemos hoje, até os dias de hoje. A religião oficial do Império Romano fez com que a porta de entrada para o caminho com Cristo deixasse de ser a conversão para ser a conveniência. Para ser algo que era conveniente a todo mundo. Ora, é conveniente ser cristão, porque é a religião oficial do Império. Então todos aqueles maiorais, o Senado, toda aquela pompa de gente agora era cristão. E a igreja do dia para a noite começou a receber uma enxurrada de pessoas, mas não uma enxurrada de pessoas que se arrependeram da vida que levavam, não uma enxurrada de pessoas que se converteram a Cristo, mas uma enxurrada de gente que viu conveniência em ser cristão. Era de status, era algo que te trazia. O imperador diz que viu a cruz, agora todo mundo quer usar a tal da cruz, agora todo mundo quer falar de Cristo e quer frequentar ali os templos e quer conhecer mais. E por que isso é ruim, irmão? Porque junto com essas pessoas vem também os seus velhos hábitos. Junto com essas pessoas e os seus velhos hábitos vem o que nós chamamos de sincretismo. As pessoas começam a trazer o que é de fora e pôr para dentro da igreja. Começa a surgir um punhado de gente agora, porque a igreja expandiu, e que se coloca como pessoas que são agora referência para a continuidade, para a pregação, para levar ali, sejam estudos, seja o que for, mas essas pessoas não se arrependeram, não se converteram. E o que elas começam a pregar agora? O que na cabeça delas faz sentido. Você consegue perceber algum paralelo com a igreja de hoje ou não? Estou falando do século IV. Consegue perceber ou não? É só você ligar o teu YouTube ou qualquer canal de televisão que tenha pregação do Evangelho, não é? Que você vai encontrar muitíssimos paralelos. É a mesma situação. E lá no século IV começou um dos primeiros concílios que a igreja fez. Porque essa montoeira de gente que entrou na igreja agora gerou confusão. O ensino verdadeiro se perdeu. Ora, as pessoas começaram todo mundo a falar, todo mundo a pregar, qualquer um sobe, qualquer um agora pode e tal, e assim vai, né? E aí o cara começa a pregar. Primeira coisa que veio e surgiu de barulho dentro da igreja. Jesus é ou não é Deus? 320 e tantos. O segundo concílio. O primeiro foi para a definição se tem circuncisão ou não. Foi com os apóstolos, né? Está aí no livro de Atos. Jesus é ou não Deus, irmão? Sim ou não? Se você estivesse naquele concílio, o que você diria? Sim? Pois é, naquela época as pessoas estavam dizendo que não, que ele não era Deus coisa nenhuma, não. E houve uma grande discussão. Por quê? Porque esse monte de gente que entrou e que não conhece a palavra de Deus e que não se converteu agora, diziam coisas para tentar desestruturar a fé cristã. Mas aquele concílio se estabeleceu. A verdade das Escrituras. É só você ler. Se você tem o livro de Hebreus na sua Bíblia, é só você ler. Que vai falar sobre, não é, a supremacia do Senhor Jesus. Acima de tudo e de todos. Porque Ele é Deus. Não passou muitos anos, cerca de 60 ou 70 anos. Agora a igreja tinha uma outra confusão. Qual que era a confusão? Jesus era ou não era homem? Sim ou não? Sim. O que mais se tem evidência nesse mundo é de algo que se chama na teologia de Jesus histórico. Os fatos narrados na Bíblia não estão só na Bíblia, tem muitos outros escritos, mas muitos outros.
é tão vasto e tão cheio de conteúdo que hoje as pessoas têm dificuldade para tentar desqualificar os escritos bíblicos. Mas tentam. E aí naquele concílio, como pode ele ser homem se ele foi Deus? Ora, como Maria então poderia ser mãe de Deus? E aí se entendeu aquilo, não é, que se chama a segunda natureza de Cristo, a tal da união hipostática. 100% Deus, 100% homem. As duas coexistem, mas não se misturam. E a igreja segue com as suas dificuldades, meus irmãos, e são vários momentos em que o ensino é prejudicado, em que o objetivo da igreja é tentado agora ser levado para outro caminho, até que um dos imperadores busca o bispo, fala: o bispo de Roma, eu vou te fazer um convite. Você agora vai ser o bispo sobre todos os bispos. Agora você vai ser aquele que é o representante da igreja. Este bispo em questão, ele disse: nem a pau. Imagina, não existe. O que é acima de todos é o Senhor Jesus. Homem algum pode se colocar nessa posição, porque quando se colocar, este é o anticristo. Isso em 607, aproximadamente. Esse é o anticristo quem fizer isso. Não passa muito tempo, esse mesmo imperador faz um convite a outro. Fala: você não quis? Fica aí, bobão. Chamou o outro. E o outro? E foi. O primeiro chamado Papa da história. As pessoas tentam remontar o papado desde Pedro, não é? Mas isso é uma farsa. Existem evidências aí que comprovam que não tem essa ligação. Isso é um documento francês do século VIII, forjado para tentar mostrar às pessoas que houvesse uma linhagem, sendo essa uma ação papal, não é? E que existia. E a partir disso, meu irmão, dessas condições que a igreja vai sofrendo solavancos atrás de solavancos, e num contexto em que as pessoas são analfabetas, num contexto em que todo o cristão não sabe ler, literalmente, não é que não lê a Bíblia, não tem Bíblia. A Bíblia está em latim, a Bíblia está em qualquer idioma que você não entende. E a igreja sofrendo seus ataques. Deste momento ali, do século VII até o 15º aproximadamente, há um período de escuridão tremenda na história da igreja, do mundo também. É o período da escolástica, é o período das trevas também chamado, né? O tempo medieval, o tempo da escuridão, porque só tem atrocidades e retrocessos. No meio de toda essa maçaroca, se você se levantasse contra qualquer notícia que viesse do Papa, se você se levantasse contra a qualquer, não é, doutrina, mandamento, qualquer coisa que a igreja fizesse, você era um herege e você era colocado para ser queimado. Quantas pessoas não morreram queimadas em praça pública? Até que, meus irmãos, no século, não é, 16, fazendo a conta agora de cabeça, em 1517. Chegamos a 1517. Saímos aqui, não é, do século I aqui, e chegamos em 1517. Em 31 de outubro de 1517, sabe o que aconteceu? Fizeram um churrasco. 31 de outubro, quem se lembra? Diga amém. Não lembra de nada? Quase lá. Ninguém se lembra? 31 de outubro de 1517? Apareceu aí. Um monge agostiniano. Um monge que vem da descendência de Agostinho, que foi um dos principais que defenderam nesses concílios as bobagens que se falava no passado. No passado, surgiu um tal de Pelágio. E esse Pelágio dizia que nós todos, seres humanos, éramos ou somos, não é? Como eram Adão e Eva.
E que o pecado não tinha nos impactado, o pecado não tinha surtido efeito na nossa vida e, portanto, éramos livres para escolher. E foi Agostinho, ou também conhecido como Santo Agostinho, é o Agostinho de Hipona, que vai lá, rebate todas essas heresias pelagianas, não é? Pelágio é tido como um grande herege, e que desmonta tudo isso. Com base aonde? Nas Escrituras. Em 31 de outubro de 1517, a situação da igreja era esta. Se você estivesse na tua casa, se você estivesse pensando em fazer, vou roubar um banco, vou matar o meu vizinho, vou chutar a busanfa do cachorro do Henrique, eu vou fazer, sei lá o que eu vou fazer. Você está pensando em fazer uma coisa errada, o que você ia fazer? Você ia buscar a igreja antes de fazer. Para quê? Para chegar lá na igreja e falar, igreja, é o seguinte, quanto está a indulgência aí? Aí o cara ia falar, depende. O que você vai fazer? Ou o que você fez? Porque cada tipo de delito tem uma indulgência diferente. Meu irmão, se você chegasse lá com bastante dinheirinho, tem uma igreja por aí que tem templos, não é, com coisa que vem de Israel, com um monte de coisa, que é a mesma história. É só abrir o olho que você vê. Se você chegasse com bastante dinheirinho, bastante, vem com pouquinho não. O pastor Aguiar falou no domingo passado sobre aqueles que falam que o salário é merreca, né? E repreendeu. Se chegar com merreca, irmão, você não leva nada não. Agora, chega com bastante dinheirinhas. Sabe o que o Papa ia falar para você? Meu irmão, você vai para o céu direto. Você tem carta branca para pecar o resto da vida. Você comprou tudo. E aí o cara saía com aquele negócio e falava, uau, eu posso fazer tudo, eu posso torcer para o Corinthians, eu posso fazer isso, porque agora eu tenho a carta de euforia. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Né? Era assim, em 31 de outubro de 1517. Se você saísse da igreja, a igreja dizia que você estava no inferno. Se voltasse para a igreja, você tinha que cumprir todas as penitências. Você tinha que pagar as suas indulgências. E você tinha que seguir. E lembra, irmão, é um povo que não tem capacidade de ler. É gente analfabeta, literalmente. É gente não instruída. É gente ignorante no sentido da falta de conhecimento. E é gente que é facilmente manobrável. Não é? É só você contar uma história. Eu vou contar uma rapidinho. Hoje o carro que eu uso era da minha mãe, a gente, né, fez um negócio aí, ela fez um precinho da China, eu comprei dela, mas ela tinha e ela comprou esse carro, meu pai comprou, ele tirou 0, né, da concessionária. E na época não tinha carros que você usava, pelo menos não era comum, eu não conhecia, que você usava um cartão em vez de chave. Você enfia o cartão lá, aperta o botãozinho, liga e o carro liga, né? Hoje é normal, você nem precisa mais do cartão, na verdade. Agora é por aproximação. Mas na época não era um cartãozinho. E aí nós fomos para o interior de São Paulo, cidade chamada Pompeia, minha terra natal, inclusive. Né? E lá eu me encontrei com um tio que eu tenho, que mora em Minas Gerais, o tio Milton. Não é? E nós estávamos lá, na casa da minha avó, minha saudosa e querida vovó, né? Que já está no céu, aguardando por todos nós lá. E estava a família toda reunida lá, aquela festa. E quando junta tudo, né? É sempre bom fazer um churrasco, não é? Vamos fazer um churrasco. Aí foi meu tio e eu, nós fomos até o mercado comprar alguma coisa, né? Para fazer a bagunça lá. Na volta, tinha um posto de gasolina. E eu parei nele, encostei e falei, tio, se derem uma lavada rápida aí vai ser bom, porque estava bem sujo o carro, né? Tá bom. Aí quando encostou lá, o cara pegou e olhou, né, porque ele nunca tinha visto o cartãozinho. Ele falou, nossa, como é que funciona isso? Aí meu tio, quem conhece meu tio sabe que ele é brincalhão, ele já chegou, não, isso aí é o seguinte, só funciona com a digital do dono. Se não for o dono a pôr a mão, não funciona. Aí o cara falou, sério? E meu tio falou, é. Aí o cara, nossa,
Aí ele começou a chamar todos os freitistas e falar, cara, vem ver esse carro, porque ele não liga se não for com o dedo do dono, e fez uma bagunça, e no final não tem nada disso, irmão, é você botar o cartão e apertar o botão. Mas quando as pessoas não têm conhecimento, veja como é fácil conduzir, e conduzir da maneira que você quiser, não é? Porque não tem conhecimento, são pessoas simples. Depois meu tio, não é, disse que era tudo uma grande brincadeira e que era só pôr o cartão. Aí o cara falou, não, porque eu já achei que o carro era da NASA. Mas veja que a essa época, no século XVI, 1517, eram essas as condições. Se você fosse à igreja, não era um culto, era a missa, você se sentaria num lugar de desprestígio, porque você seria do laicato e não do clero. Você sentaria lá no fundão e na frente todos os sacerdotes com as suas roupinhas bonitinhas. E a missa seria celebrada, se você falar português, seria celebrada em latim. Aí você ia ficar lá, que os caras... Aí você olha e fala... Aí o outro do lado fala, deve ser bom, estamos na igreja. E está tudo certo. 1517. Até que se chegasse em 1517, começaram homens e mulheres a olhar para isso, gente de uma classe social um pouco diferente, agora capacitados, não é, com a condição de ler, gente que tem um certo conhecimento e que conversa um com o outro e consegue fazer viagens e começa um movimento. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Não se podia ter peça teatral, não se podia fazer nada na economia, não se podia fazer absolutamente nada porque a igreja fechava tudo. Qualquer coisa que fosse contrário, não é? As bulas papais, ou seja, aos tratados do Papa, estava perdido, meu irmão. Estava perdido. E essas pessoas começaram a dizer, falaram, olha, isso não está certo. Uma das pessoas é Jan Hus. Esse cara foi queimado, foi para a fogueira. Sabe por quê? Porque ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Para que as pessoas pudessem ler. Mas ele foi queimado. Não somente ele, mas um outro chamado Zwinglio. E tantos outros que se levantaram e foram, um atrás do outro, sendo mortos. Para abafar um movimento. Mas lá pelos 1450 e alguma coisa, o tal do Gutenberg inventou a imprensa, começou a imprimir as coisas, né? Você já viu como é que é gráfica? A primeira máquina que aquele homem fez é como se fosse um grande carimbo gigante. Ele monta o carimbo e gruda na folha e aí sai impresso. Saem várias iguais e a cópia era muito mais rápida de que se fizesse. E não mais escrito, porque antes era escrito na mão, coisa por coisa. Estamos falando de, não é? Muitos séculos para trás. Quando finalmente surge Martinho Lutero, um homem que era extremamente religioso, quase todos os dias, se não todos os dias, ele ia ao confessionário e passava pelo menos 2 horas se confessando dos seus pecados. A ponto do padre que o ouvia dizia, Lutero, volta aqui quando você tiver um pecado, porque eu não aguento mais ouvir você. Porque ele ia lá e passava 2 horas. E ele ficava incomodado, porque à medida em que ele ia conhecendo de Deus, ele ia se conhecendo e vendo os seus pecados, ele dizia, Martinho Lutero, nos seus textos, não é? De que ele odiava Deus. Porque Deus era um Deus justo, e na sua cabeça a justiça de Deus era Deus manifestando o castigo sobre você e sobre mim. E ele diz nos seus relatos, não é? Eu odiava esse Deus, o Deus da justiça. E ele ia todos os dias lá para o confessionário, que era exatamente como tinha que ter. Nesse período medieval surgiu o tal do como é que é? Quando você morre, não vai para o céu? Não. Purgatório. Surgiu o purgatório. Doutrina do purgatório. Surgiu essa doutrina quando você... hoje está fugindo os termos aqui para mim. Poxa vida. Quando você pega o pão e o vinho da ceia, não é? Existem lugares que falam que quando a gente ora,
aquele pão já deixou de ser pão e se tornou, materializou carne. E aquele suco de uvas deixou de ser o suco de uvas e se tornou sangue, não é? Tem um nome para isso e me fugiu agora, mas tudo bem. Surgiu lá atrás. Quem continua entendendo essas coisas desse jeito, está lá amarrado com a Igreja Católica lá atrás. Está amarrado, como os crentes falam, né? Lá atrás, no século, não é, 16. Não é transfiguração. Transfiguração é outra coisa. É trans alguma coisa, né? Eu vou lembrar daqui a pouco. Surgiu tudo lá. E este homem, chamado Lutero, começou a ouvir falar de Jan Hus, a ouvir falar de Zwinglio e outros tantos. E ele começou a ler a Bíblia e ele passou a ver que o que está escrito na Bíblia não tem absolutamente nada a ver com o que são as regras que a igreja pratica. Até que ele chegou a um texto que é em Romanos. Abra aí comigo a sua Bíblia no livro, não é, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E ele parou no versículo 17. Exatamente por essa questão da justiça. Por que ele odiava tanto o Deus da justiça? Porque ele se via pecador. E ele tinha ódio porque ele sabia que, por conta da pregação, lembra das legalidade, legalismo, tudo que se tem pregação até hoje em dia aí? Vai vir na cabeça dele aquele negócio, vai vir um raio dos céus e vai fulminar a cabeça dele. Verso 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aquilo chamou tanto a atenção de Lutero, porque ele odiava o Deus da justiça, e quando o versículo começa dizendo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ele parou e falou, meu Deus do céu. Só que o que fala o Evangelho? Nós lemos agora há pouco em 1 Coríntios, no capítulo 15, quem lembra? Ele está dizendo que a pregação é que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, sepultado e ressuscitado, como diz as Escrituras. Esse é o Evangelho. E ele começou a orar e clamar ao Senhor, dizendo, Pai, me ajuda a entender o que esse texto diz. E Deus finalmente abre os olhos. Meu irmão, isso é iluminação do Espírito Santo. Abre os olhos de Lutero para que ele lesse este versículo da maneira correta, como de fato Deus, pelo seu Espírito, escreve isso. Isso não é para o castigo das pessoas, como ele estava entendendo. Mas agora, finalmente, ele tem um vislumbre daquilo que é a graça. E aí está escrito, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Se no Evangelho se revela a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus, então? Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Isso é o Evangelho. E nisso, o Evangelho, está a justiça de Deus. Verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus, meu irmão, se manifesta para mim e para você como graça. E aquele que se torturava pela sua vida, agora abre os olhos e, como nas palavras do próprio Lutero, não é? Nos seus registros históricos aí, ele finalmente viu a porta do paraíso quando ele entendeu o que esse versículo diz. Hoje, talvez para mim e para você, já com conhecimentos acerca do que é a graça de Deus, a gente olha e fala, era isso? Não é só isso. É exatamente isso. E aí Lutero se levanta e começa a questionar as ações que a igreja tem, e ele tem forças, não é? Envolvidas aí, porque tem muito político que não queria mais, não é, depender da igreja, e há um movimento. E Lutero, no dia 31 de outubro de 1517. Por que dia 31 de outubro? Alguém faz aniversário aí em 31 de outubro? Não? Não foi em tua homenagem, então. Por que dia 31 de outubro? Porque ele foi estratégico. Como assim, pastor? Pois é.
Usou da estratégia, do grego estratégia. Não é? Por quê? Porque no dia 1º de novembro, o que tem? É o dia de todos os santos, segundo a Igreja Católica. E o que acontecia neste dia, naquela época? Todo mundo ia à igreja. E aí o que ele fez no dia 31 de outubro, um dia antes? Ele desenha, escreve, não é? 95 teses que contradizem todo o contexto da igreja e prega na porta da igreja, lá em Wittenberg, onde ele pregava, onde era o espaço que ele ali pregava. E por que ele prega na porta da igreja? Alguém pode dizer, pastor, que vândalo, né? Pregou na porta da igreja o papel lá. Por que não mandou pelos irmãos, pelo correio, qualquer coisa assim? Sabe por quê, meu irmão? O mural de avisos daquela época era a porta da igreja. Então, quando você chegasse na igreja, a primeira coisa que você faria, se você vivesse naquele tempo, era ir lá e dar uma olhada na porta da igreja. Deixa eu ver se tem algum aviso. Ah, vai ter o encontro de casais. Que dia que é, pastor? Ah, vai ter o zoológico, tal. Porque era o mural de avisos. E lá, um dia antes de toda aquela rapa de gente chegar, ele vai e prega 95 teses. O objetivo de Lutero não era trazer uma ruptura na igreja. O objetivo de Lutero era reformar a igreja. Nós estamos em outubro, e no mês de outubro se comemora a Reforma Protestante. E a reforma, meu irmão, precisa ser entendida. O que é a reforma? Você já reformou o banheiro da sua casa? Já reformou? Já reformou o banheiro da sua casa? Aí, irmão, aí sim. Minha mãe já reformou umas 500 vezes o banheiro da casa dela. Né? Quando você faz uma reforma, o que você faz? Você tira o velho e põe o novo. Esse é o espírito da reforma protestante? Não. Como assim, pastor? O sentido da reforma protestante é voltar ao que era e que nunca deveria ter sido deixado de ser. Não há novidade na pregação de Lutero, não há novidade na reforma protestante. Há um simples contorno de volta para o que era. Volta para aquilo que é a doutrina dos apóstolos. Não tem esse negócio de purgatório, não tem esse negócio, não é de... Pesquisa aí para mim, que eu esqueci o termo, rapaz. Não é da indulgência, é quando... Aleluia, transubstanciação. Alguém me ajudou aí, aleluia. Estava aqui na língua, mas não saía. Já pesquisou no Google, né? Transubstanciação. Tinha nada disso, irmão. O que tinha? Tinha a pregação do Evangelho, que é o quê? Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, sendo sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras. É essa a pregação da igreja. E agora, eu e você, quando cremos nisso, pela fé, como diz aí o versículo 17, não é? Onde ele vai dizer que o justo viverá pela fé, porque ele diz assim, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Não tem absolutamente nada que seja diferente da fé. Do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Ora, o que isso significa, então? Se não voltar ao que sempre foi pregado e não tem diferença. O justo viverá pela fé. Apesar de haver não é, aplicações diferentes para essa expressão, a gente fala, olha, o justo viverá pela fé. Então tenha fé, irmão, que você vai vencer, tenha fé que você vai conseguir e tudo mais e tal. Não é isso que está dizendo o versículo, mas faz sentido, não faz? Parece. O que o versículo está dizendo? O justo viverá pela fé. Se você ler Efésios do capítulo 2, o que está dizendo lá? Que todos aqueles que não estão em Cristo estão como? Estão mortos. Mortos como? Nos seus delitos e nos seus pecados. Então não tem vida, está morto. Agora, para viver, como é que vive? Vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então, do que se trata o versículo? Desde o princípio até o fim será pela fé. O justo vive pela fé. E a fé, ela é manifestada na justiça que Deus aplica no Evangelho. Qual é a justiça? Cristo sendo crucificado pelos meus pecados, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Quando nós cremos nisso, quando a fé na mensagem do Evangelho, o justo, melhor, aquele que era morto
se torna vivo, nasce de novo. Aquele que estava condenado foi agora justificado. E por ter sido justificado, agora se chama justo e não mais ímpio. É isso. E aí ele começa a descrever 95 teses e afixa tudo aquilo lá na porta da igreja, dá um barulho danado que você conhece. E a partir disso outras pessoas vêm, João Calvino e tantos outros que seguem o caminho, não é? Pós-reforma. E existem duas coisas que você precisa entender. Existe aquilo que é a teologia da reforma e existe aquilo que é a teologia reformada. Parece? É meio que denorex. Parece, mas não é a mesma coisa, não. Teologia da reforma é a de Lutero, é do tempo de Lutero. Teologia reformada é outra coisa. Tem diferença. Eu não quero causar confusão na sua cabeça. Mas, a partir disso, a reforma trouxe uma realidade totalmente diferente. A partir disso, a economia mudou. A partir disso, a cultura mudou. Você já ouviu falar de um cara que é Rosenbach? Eu não sei pronunciar o nome dele, é tão sofisticado. Aquele cara que é, não sei se ele é pianista, sei que é músico aí, irmão. Estudado das ciências musicianas. Sebastian Bach. O Bach, o famoso Bach. Quem toca piano já ouviu falar do tal do Bach. Todas as músicas dele começam com JJ e terminam com SDG. Pode olhar, todas. JJ, Jesus, me ajude. SDG, só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Isso é a partir da reforma. E as coisas começam a mudar, o mundo muda, a ciência agora tem espaço para investigar. Não se podia olhar, pegar um cadáver, para abrir o cadáver ali e tentar entender o que aconteceu, porque aquilo seria profanar o corpo daquela pessoa. Então a ciência agora abre espaço para começar o entendimento. Tudo isso vem a partir da reforma, irmão. Depois do Pentecostes, o evento mais importante na história da humanidade é a reforma protestante. E aí segue-se o caminho. Hoje, para todos nós, a reforma protestante é traduzida em 5 grandes pilares, também chamado de 5 o quê? 5 solas. 5 solas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar das 5 solas ou das solas de Lutero. Não é a sola do pé de Lutero. Sola quer dizer só. 5 solas. Quem sabe a primeira? Sola Escritura ou Escritura. Sola Fide. Sola Gratia. Solus Christus. Só lhe deu glória. Toda a teologia reformada e que faz o movimento de voltar às Escrituras, só isso, não tem nada de novo na teologia da reforma, não tem nada de novo sendo colocado na igreja. Agora nós vamos colocar aqui a unção que vai dar. Já teve o dente de ouro, já, né? Agora vai ser o dente de bronze. Não tem isso. Eu sou da época do dente de ouro. Já orei várias vezes quando eu tinha cárie e falei, Senhor, me dá um dente de ouro no lugar da cárie. Mas pelo menos comigo nunca aconteceu, né? Agora vai vir a teologia do não é dar dinheiro na igreja que você sai um empresário com 3 BMW. Não tem nada disso, irmão. O movimento de Lutero é volta para as Escrituras. A igreja se perdeu no caminho do tempo, agora volta. É só isso. Mas o movimento ele não foi contido, era muito maior do que Zwinglio, do que Hus, do que todas as mulheres que ajudaram, muito maior do que Lutero, porque esse era um movimento de Deus, desprendendo o Evangelho para ser pregado como desde o início, como disse Jesus. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Chegou em você aqui em Osasco? Aleluia! Porque Deus interveio na história. Louvado seja o Senhor por isso. 5 solas agora determinam ou classificam todo o contexto, não é, da reforma protestante. Primeira das 5, sola Escritura. Meu irmão, a igreja precisa se atentar, todas elas, né? Mas tem que se atentar de maneira, olha, é impressionante. Naquela época você não tinha a Bíblia no seu idioma. Você fala chinês, né? Meu irmão ali de rosa fala chinês ali, Fernando, né?
mandarim, né? Você teria, te dar uma Bíblia em português não te ajuda, né? Então agora, ter uma Bíblia que você consiga ler vai te ajudar. Porque qual é o princípio de sola escritura? As pessoas pensam que é tudo voltado para a Bíblia e aponta somente para a Bíblia. É isso mesmo. Mas vai além. Vai além do quê? Que a autoridade não é de homens. A autoridade é escriturística. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus a autoridade. Então não importa a minha interpretação do texto sagrado, tampouco a sua. O que importa é o que diz a Bíblia Sagrada. E qual é o meu dever agora diante do sola escritura? Vocês estão aqui, não é? Nós estamos todos conversando aqui nesse culto. Ora, o que você tem que fazer? Toda referência bíblica você tem que olhar e vai conferir, porque não importa o que eu digo. Importa é o que a Bíblia diz. É a palavra de Deus. Esse é o principal, não é, pilar que começa agora a pavimentar o caminho da reforma. Não importa o que o Papa diz, se você vai ganhar, você já tem o céu, se você já foi liberto. As pessoas antes, pessoas que já tinham morrido, o Papa dava lá, falou, olha, teu parente lá morreu, foi para o inferno, né? Putz, dá aí milão aí que eu tiro ele do inferno. Ainda a pessoa brincava dizendo que à medida em que as moedinhas caíam no que seria o gasofilácio, o barulho das moedinhas era o barulho da libertação daqueles que estavam aprisionados no inferno e subiam para o céu. Quantas pessoas, meu irmão, foram enganadas por isso? A partir disso, então, vem agora sola escritura. Deus tem a sua revelação geral através da criação. Todos começam a olhar para a criação, o tamanho das coisas, olhar o universo, a natureza, veem que existe um Deus grandioso. Mas quando você olha para a revelação especial, que é a vinda do seu Filho, como diz em Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele é a exata imagem do ser de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quando vem a revelação especial, a partir dela, agora todas as coisas são pautadas nela. E se a igreja se atenta a isso, meu irmão, não tem mais heresia na igreja. Essas pessoas ganham dinheiro em cima da fé de pessoas, porque muitos continuam do mesmo jeito que no tempo medieval, talvez letrados já, mas não leem a Bíblia, não procuram estudar. Por isso a importância do sola escritura. Não importa o que o pastor A está dizendo e está apontando o dedo para vocês, é assim, irmão. O que importa é o que diz a Bíblia, irmão. É isso que importa. Sola escritura, a autoridade está lá. Não tem papa, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem anjo. É a palavra. Sola escritura. A segunda é sola fide, que quer dizer somente a fé. Nós acabamos de ver o texto que é a razão de tudo isso. Quando Lutero finalmente olha para esse texto e se percebe agora envolvido na graça, que não é pelos meus atos, mas é pelo que ele fez na cruz através do seu Filho. E isto é a sua justiça, portanto surge disso, então, aquilo que nós chamamos de doutrina da imputação. A justiça de Cristo vem para mim e o meu pecado vai para Cristo. Manifestação da graça. Então, somente a fé. É só pela fé. Não tem outro caminho. Não tem indulgência, não tem 3 pulinhos na lagoa, não tem dar dízimo gordinho na igreja, não tem outro caminho senão pela fé. A fé é o instrumento que Deus materializa a graça na vida das pessoas. O que é que diz lá em Efésios 2, o verso 8? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é quem manifesta. Desde o princípio até o fim é pela fé. Não há outra coisa. Tem gente que diz, não, é a fé e as minhas obras, pastor. Tiago vai falar da fé morta e a fé com obras, né? Não, irmão, isso aí é falácia. É só pela fé. As obras, as boas obras, são manifestação da fé que existe agora. Não é porque tem a fé e porque tem as boas obras que está salvo. Mas é sola fide, somente a fé. Aí vem a terceira, sola gratia, somente pela graça. E graças a Deus por isso. Já pensou se dependesse de você? Ou de mim? Hoje mesmo já estaria tudo lascado, né? Você não pensou uma bobagemzinha hoje. Você não deu
aquela cutucadinha do dedinho, né, que pega naquela quininha daquele criado mudo que você fala, seu criado mudo, seu mudo, e pum, né? Você nunca... Esses dias veio um irmão aí, na igreja, e estava vindo aí, né? Aí no final de um culto veio conversar. Aí no que veio conversar, falando que trabalha com não sei o que lá. E no meio da conversa, eu acho que ele se empolgou e falou, então pastor, e soltou um palavrão. Aí eu olhei assim para a cara dele, ele ficou tão envergonhado, ficou vermelho, começou a dar risada, ele se desmontou todo, falou, meu Deus, e agora? Eu fiz aquela cara de como se não tivesse escutado nada. Pois né? E eu continuei argumentando para tentar aliviar a vergonha que ele ficou ali na hora, né? Meu irmão, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é pela graça. Graça é favor imerecido. Não é a minha capacidade ou a minha falta de capacidade, mas é o que Deus fez, revelando sua justiça pelo Evangelho, que é Cristo sendo crucificado pelos meus pecados, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Por isso que eu sou chamado justo. Porque quando nós reclamamos do tribunal de Deus, ou quando o diabo vai se levantar no tribunal de Deus, Deus é extremamente justo. E diante da acusação, ele diz, já está pago pelo sangue do Cordeiro. Por isso João vai dizer na sua primeira epístola que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por que justo se o pecado é meu? Por que ele me perdoa? Porque já foi pago em Cristo. Por isso que ele é justo. Sola gratia. O quarto, solus Christus. Irmão, esse é o principal de todos. Só Cristo, somente Jesus. E é algo, não é, bastante tranquilo e claro para mim e para você, mas tem pessoas procurando alternativas. Ora, Jesus disse de maneira bem clara, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não encontra caminho fora de Jesus, você não encontra verdade fora de Jesus e você não encontra vida fora de Jesus. Por isso, solos Christus, não tem Maria. Maria teve um papel importante na história, mas ela não é mãe de Deus, irmão. Nunca foi. É uma mulher, como... Eu não vou falar como eu, porque eu não sou mulher, mas como qualquer um de nós. Você entende? E tem todo o respeito por toda a atuação, não é, que ela teve e o papel que ela teve que Deus preparou para ela. Mas ela não tem nenhuma outra relevância que não seja esta. Ela não tem condições de ajudar absolutamente a ninguém, porque somente Cristo. É o que diz as Escrituras. Não tem assim mundaréu de santos. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem o bispo de Roma, não tem o bispo do Jabaquara, não tem, irmão. É só Cristo. E tem muito cristão que fica aí pegando a calça do pastor, achando que nele tem alguma coisa. O que tem nele é o que está em você, se você estiver em Cristo. É a mesma coisa. A oração de um tem o mesmo caminho que a oração do outro. Porque todas vão pelo véu que foi rasgado, e quem rasgou o véu foi Cristo. Quem intercede por nós e continua a interceder por nós, até hoje, como diz a palavra, é Cristo. O Espírito intercede por nós da mesma forma Cristo, como diz em Hebreus. Solos Christus. Mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Não é a igreja. Ah, se eu sair da igreja, tem igreja por aí que prega. Se você sair do hall de membro da igreja, um instante que der assim, inativou, você já está no inferno. Quem tem autoridade para lançar no inferno ou para levar até o céu? Somente Deus tem essa autoridade. A igreja não tem nenhuma. Por isso, solos Christus, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Sendo Deus, o seu sacrifício tem um peso eterno. Sendo homem, ele é o meu representante na cruz e por isso ele paga no meu lugar. E com isso, meu irmão, conquista a vida para mim e para você, através do seu sacrifício, solos Christus. Recapitulando, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solos Christus. E por último, que não tem como ser diferente,
e não menos importante, mas é onde tudo redunda, onde tudo, não é, vai para essa direção, só lhe deu glória. A Deus seja toda a glória, porque quem fez tudo isso foi Ele. Quem te criou foi Ele. Quem lhe deu vida e vida em abundância foi Ele. Quem é o provedor do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. Quem te sustenta hoje nessa nova vida em Cristo, que nem você tem a capacidade de se manter nela, é Ele. Tudo vem dEle e tudo é para Ele, é para o Senhor. Por isso o último que diz, só lhe deu glória. Meu irmão, qualquer coisa que é diferente de tudo isso que nós falamos aqui, não tem alinhamento com o texto sagrado. Você olha aí uma série de doutrina de homens colocando o homem sentadão no trono, no centro, como se Jesus estivesse fazendo uma ginástica celestial para abençoar você. Sendo que Ele te levantou para a sua glória. As pessoas estão invertendo a história. O trono é de Cristo e estão querendo colocar você lá. E sabe o que é legal? É que é isso que você quer ouvir. É isso que eu queria ouvir também. Né? Mas não é ser servo, eu quero ser servido, irmão. Oh, já pensou? Você está lá sentadão, dá uma vontade, dá um estalinho do dedo, vem um suquinho de laranja. Aí você está com aquela fome, dá outro estalinho no dedo, aí vem aquele jiló assado. Não é? A gente não gostaria de ser servido? Claro que sim. É isso que a tua carne espera. E não vem dar de crentão aqui não, que eu estou sabendo. É assim comigo também. Mas agora nós ganhamos uma nova vida em Cristo. Uma vida que não é nossa. A vida é dele. Já não vivo mais eu, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Por isso, meu irmão, não importa quantos dias se passem, não importa o que se aconteça entre nós, porque Ele continua no controle de todas as coisas e manifestando a sua graça, ainda que as coisas não caminhem do jeito que eu gostaria que caminhasse. Se você pega resfriado, eu queria te dizer que você continua sendo cristão, viu? Se você tiver uma doença grave, você continua sendo cristão. Ao contrário do que alguns pregam por aí. Se você perde o emprego, se você tem dificuldades financeiras, eu acho que isso só acontece com o pessoal da outra igreja, com essa não. Né? Você continua sendo cristão, você não está sendo amaldiçoado, você não foi abandonado, você não foi esquecido. Porque é isso que diz a palavra. Agora, o que o mundo diz é diferente de tudo isso. Então, as pessoas que chegam assim e ouvem alguma coisa que é bíblica. Teve uma irmãzinha que passou com a gente um período de discipulado, e ela é de uma outra igreja, de uma outra, bem diferente inclusive, e ela pediu para participar. Eu falei, irmã, você vai ter problema se você participar. Vai dar uns choquinhos aí, porque lá o ensino é diferente. Mas, assim, eu não vou impedir. Fala com o teu pastor, se ele aprovar, quem sou eu? Ela foi e falou, eu acho que o pastor não entendeu o que eu falei, mas ela foi. Aí ela foi pregar na igreja. As pessoas viravam para ela e falavam assim, meu Deus não é assim. Sabe o que é isso? Idolatria. Criou para si um Deus que não existe. Porque se a Bíblia diz que é assim, Ele é do jeito que a Bíblia diz que Ele é. Ah, meu Deus não é assim não, pastor. O nome disso é idolatria. Ou falso profeta. Tem outra chance também. Por isso, meu irmão, somente a Escritura guia o nosso caminhar. E é pela fé que as coisas vão. Qualquer tentativa de colocar esforço humano nas coisas, sabe, a gente precisa avançar na pregação, a gente tem que não sei o quê. É nossa obrigação, irmão. Mas quem salva não sou eu. Quem salva é o Senhor, é o poder dele. E o meu papel é pregar. Agora, se vai dar certo, se a pessoa vai converter, se vai ser salva, se vai ser curada, não é o meu papel. Eu faço o meu. E eu sigo aquilo que Deus pôs para que eu fizesse. É pela graça, meu irmão. Todas as coisas são pela graça. Nós estamos aqui, essa igreja está aberta, é pela graça. Somente Cristo, não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. Tem gente confiando no copinho d'água em cima da TV, no lencinho que passou no sovaco de não sei quem, do pozinho de terra que veio de não sei da onde. Irmão, é só você olhar o retrato da igreja medieval, é a mesma coisa que eles estão fazendo. Isso tudo você deve se distanciar. Se você é cristão, se distancie disso.
e é tudo redunda em glória para o Senhor. Em tempos de eleição, e com isso eu vou já partir para o encerramento, eu tenho visto muita discussão sobre partidos políticos, sobre esquerda e direita e tudo mais. E muita cobrança da igreja, de que a igreja tem que se posicionar. Essa é a minha opinião, minha, pessoal. É o pastor Rodrigo a dizer. Para mim, o que as pessoas precisam é pregar o evangelho. É isso que precisa. Porque no evangelho vai ensinar que existe um negócio chamado tolerância. O que está tendo notícia aí de igreja que está expulsando membro porque está votando em determinado partido político, aonde isso se encaixa no cristianismo? Porque se for para expulsar alguém que, entre aspas, está em pecado, vamos todo mundo para fora da igreja, irmão. Você tem o direito de escolher quem você acha que deve ser a pessoa e o candidato. A igreja não tem nenhum direito de te influenciar, de dizer vai para a esquerda ou vai para a direita. Agora, o que você precisa também, irmão, é conhecer a Bíblia. Porque como é que você vai apoiar pessoas que vão contra ou que fazem movimentos que vão fugiu a palavra aqui. Que vão ao contrário, obrigado, daquilo que o Senhor Jesus ensina. Não é do que a igreja A, B ou C ensina. Ou o pastor B, Z, V. Porque saiu um vídeo de um pastor não sei o quê. Deixa o pastor falar o que ele quiser. O que me interessa é o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu não tenho nenhum receio de quem será o próximo governante desse país, porque Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Não importa quem seja. O que me preocupa é um bando de crente que não sabe ser cristão. Não aprendeu com Jesus e está atacando um ao outro. Dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja. Isso é um absurdo, irmão. Isto sim é um absurdo. O que nós precisamos, no mês da reforma, não da eleição, porque eleição é como todas as outras. Você deve olhar para os seus candidatos, ver proposta de governo, você tem que usar a cabeça, não é? Se enfiar um pouquinho mais para entender como é que funciona a política, para você aprender a votar, isso você tem que fazer, é teu dever civil. Agora a igreja, meu irmão, ela precisa voltar às Escrituras, é isso que ela tem que fazer. A reforma, ela tem um lema. A reforma é sempre em reforma. E eu encerro com um texto que está lá em Romanos 12, no versículo 2 em diante, em que ele diz, Romanos 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que Paulo está dizendo, volte às Escrituras. Não tome forma do mundo, mas tome a forma de Cristo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reforma, meu irmão. Já passou de 500 anos. Em 1517, por ali, o tal do Dom Pedro estava dando uma volta por aqui, não era? Quase o mesmo período aí, né? Então a reforma tem mais de 500 anos. E isso fica para todos nós como uma lição importante, que a igreja, quando ela se perde nos seus caminhos, ela gera opressão para as pessoas, ela gera heresias que tiram as pessoas do caminho correto, e ela gera um tempo escuro e de trevas terrível, que somente a volta às Escrituras é capaz de tirar as pessoas desse sufoco. Por isso, irmão, é tempo que nós todos prestemos atenção aos 5 pilares e que eles norteiem, não é? Porque eles resumem aquilo que diz as Escrituras. Em vários aspectos, mas eu queria que começasse pessoalmente, que você olhasse para a sua vida, como você tem se portado diante das coisas e desafios que o mundo tem colocado, não é? A vida tem colocado diante de você. Qual tem sido a sua reação? Mudar
alguma coisa começa a partir de nós mesmos, não é? E por isso a atenção a esses pilares. Mês de outubro, dia 31 de outubro, certamente você vai se lembrar, não do dia de Todos os Santos, que é dia 1º, né, que a igreja faz aí, mas você vai se lembrar que houve um movimento, e que graças a este movimento, que Deus começou em vários homens, a ter o seu ápice num chamado Martinho Lutero, fez com que a sua palavra chegasse a você e a mim nos dias de hoje. E é esse mesmo movimento que nós todos devemos seguir, daqui até o dia em que Deus nos chame para a sua glória. Amém, irmão? Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar.